Fala, criptomaníacos! Sejam todos bem-vindos a mais uma análise semanal das nossas carteiras de longo prazo. Na nossa edição de hoje, vamos ver que o Bitcoin começa a dar indicações de que podemos ver um processo de correção antes, o que muda as possibilidades do que a gente estava esperando até agora. Então vamos aprofundar tudo isso nessa edição e entender como fica cada produto da Criptomaníacos, levando esse viés em consideração. Primeiro, falando sobre o cenário macroeconômico, essa é uma semana muito tranquila no calendário macroeconômico, onde nós não esperamos tanto impacto assim no mercado cripto. O que vai ser divulgado essa semana são dados referentes à produção industrial americana e também vendas de varejo. Além disso, também vão sair dados referentes a licenças de construções. São dados importantes, porém de pouco impacto para o mercado cripto nesse atual momento, onde os investidores estão olhando mais para dados do mercado de trabalho e para a própria inflação. Falando em inflação, na última semana foi divulgada a inflação americana que veio abaixo da expectativa, dando sinalizações de que a inflação está desacelerando, um dos primeiros sinais de uma leve deflação, mostrando que o Fed está no caminho certo para um controle inflacionário. Mesmo assim, se tem a expectativa de ainda acontecer mais um aumento de juros nesse mês, de 0,25 base points, e isso traz um otimismo para a Bolsa Americana, mas o Bitcoin segue ainda dentro daquela lateralização. Então vamos entender o que está acontecendo com o Bitcoin e falar das possibilidades para essa semana, indo para a tela agora. Então, olha só, esse é o gráfico da análise semanal das carteiras de longo prazo, né? Na última edição, nós atualizamos as linhas de gatilhos aqui, marcado com as linhas rosas, que fica mais visível no gráfico diário. Observem que da semana passada para cá, o Bitcoin, olha, veio fazer o rompimento do nível de gatilho que nós estávamos monitorando, né? Entre 30.900 até esses 31 mil, na verdade essa linha estava aqui em cima, nos 31.800 dólares. Daí o preço veio aqui buscar essa região no dia seguinte, fez um belo de um engolfo de baixa que indica que houve uma rejeição nesse rompimento, e aí o Bitcoin hoje se aproxima desse ponto de gatilho aqui que nós monitoramos na semana passada, que nós vamos atualizar na edição de hoje, 29.700 dólares, ameaçando perder esse nível, e Bitcoin atualmente negociando já abaixo dos 30 mil dólares, que é um dos suportes aí do preço. Então, essa aqui é uma indicação, né, muito negativa, que muda um pouco o aspecto do que nós estávamos esperando de continuação desse movimento de alta anterior. Depois de dados da inflação vindo com um contexto positivo, a Bitcoin tentou esse rompimento e houve uma rejeição, indicando, né, que a pressão vendedora nesse patamar é muito forte. E aí, com isso, não vai ser uma tarefa fácil para o preço conseguir fazer o rompimento dessa barreira. Mas vamos para o gráfico semanal aqui, fazer ajustes, né, nos níveis mais relevantes aqui para o preço. É importante ressaltar que o Bitcoin hoje, né, está caindo abaixo da média de 9,21 períodos no gráfico diário, mas ainda não fez rompimento dessa região, né? Então, ele pode estar fazendo um pequeno parecido lá do dia 14, caindo abaixo e depois voltando acima. Então, consideramos muito positivo se daqui até o fechamento de hoje o Bitcoin conseguir voltar acima dessa média de 21 períodos, ou seja, fechar o dia acima dos 30.150 dólares aproximadamente, já traz um contexto bastante positivo para o BTC. Daí no gráfico semanal, pessoal, nós podemos ajustar esse ponto aqui, olha, de gatilho para o Bitcoin para um início de um processo de correção mais acentuado na média de 9 períodos no gráfico semanal, atualmente na casa dos 29 mil dólares. Então podemos considerar que enquanto o Bitcoin estiver acima dos 29 mil dólares, podemos ter um contexto de uma correção para continuação. Porém, se ele não segurar nesses 29.092, 29.100, que é logo abaixo da média, né? Nós podemos ter um processo de correção mais acentuado, que poderia levar o preço, primeiro, lá na média de 100 períodos, no gráfico diário, posteriormente até na média de 200,
Diante desse contexto, isso muda o jogo para as nossas carteiras de longo prazo, que nós vamos entender logo na sequência quando a gente falar sobre cada uma delas. Então, observem que nós temos essa possibilidade do Bitcoin intensificar essa sua correção e com ele perdendo o suporte dos 29 mil dólares, nós podemos ver correções do BTC entre 28.200 até esse apoio no gráfico diário, que eu atualizei para vocês, perto dos 26.500 dólares. Então, claramente, no gráfico diário agora, esse patamar se torna um nível de resistência e um nível que o preço precisa voltar a negociar acima para poder consolidar mais uma vez acima dessa região, mostrando que, na verdade, nós temos aqui apenas um reteste nessa lateralização, né, que o Bitcoin vem fazendo nos últimos 26 dias, desde o dia 21 de junho, que o Bitcoin segue trabalhando dentro desse range. E o apoio desse nível agora está justamente lá na média de 9 períodos no gráfico semanal, na casa dos 29 mil dólares. Outro indicador importante que nós podemos acrescentar aqui é o VPVR, o range visível, né? Que nos sinaliza as regiões com mais volume de negociação em cada nível de preço, essas barras que vocês estão vendo no gráfico do lado direito. E aí observem que o Bitcoin está nesse instante, né, caindo abaixo de um dos pontos com maior volume dessa lateralização, que é justamente esse ponto aqui, ó, onde eu coloquei a linha vermelha. E daqui em diante, observem que o volume vai diminuindo consideravelmente até termos mais volumes em um nível mais baixo, justamente, olha, perto das linhas brancas que vocês estão vendo no gráfico, que é onde eu marquei como suporte. Então, ó, observem que quando a gente tira um pouco o zoom, tira um pouco a amostragem, né, dá mais amostragem para a construção do VPVR, observe que a região com mais volume passa a ser justamente ali a região dos 28.100, 28.200 dólares, deixando aqui um vácuo entre esses dois caminhos, entre 29 e até esses 28.200 dólares, né? Então essa é uma indicação, ó, tá vendo? Que muda um pouco o jogo para o Bitcoin, que isso poderia levar o Bitcoin a uma correção mais acentuada. A gente está falando da possibilidade do BTC corrigir entre 2,5% até 5%. Nada muito considerável, levando em consideração que o Bitcoin fez toda essa pernada de alta aqui, né? O Bitcoin fez toda essa valorização de 26%, corrigir dados 31, que foi a rejeição até esse patamar, é apenas aí 50% de retração, né? Que traz o BTC até a retração de 0,5, então, que ainda deixa a possibilidade de continuação, porém, essa continuação no movimento de alta ficaria mais para um swing, ou seja, para daqui algumas semanas depois desse período de correção. Então, o BTC começa a dar sinais de fraquezas depois da rejeição da última semana e tende a vir aqui perto dessa média de 9 períodos no gráfico semanal. Vale reforçar que essa média ela é flutuante e que ela pode ir subindo com o passar do tempo, né, criptomaníacos? Então, se o preço não vier na média, a média vai ao preço e aí, nesse sentido, nós vamos ajustando esse ponto de gatilho conforme essa média for subindo também para uma maior assertividade. Hoje eu quero trazer um viés um pouco diferente para vocês, uma análise de sentimento utilizando o TRDR, que é uma plataforma que nos permite analisar diversas indicações diferentes, como, por exemplo, esse indicador que está aqui no gráfico, se chama Order Book Depth Overlay, que é basicamente um VPVR, mas ele mostra a intensidade das regiões, né? Então, se eu colocar aqui, por exemplo, no gráfico diário, observe que nós temos esses desenhos verdes, né, que sinalizam para a gente interesses compradores e fica mais visível no gráfico intradiário esses desenhos vermelhos e laranjas que sinalizam o interesse vendedor. Então, observe que quando o Bitcoin chegou ali nos 31.800 dólares na semana passada, ele encontrou esse gradiente vermelho e amarelo, que foi um forte interesse aqui, no caso, o vendedor, que segurou o preço. Aqui, nesse momento, nós tivemos, logo aqui embaixo nesse indicador, um grande volume de liquidação, né, de quem estava apostando naquela, e depois
também tivemos um forte volume de liquidação de quem estava apostando na alta. Então, o que está acontecendo aqui? O que isso sinaliza para a gente, criptomaníacos? Veja só, mais um gráfico de médio prazo entre diário e também um gráfico de 12 horas. Ó, nós temos essa região com forte interesse comprador e essa região com forte interesse vendedor, ao mesmo tempo que está acontecendo grandes liquidações de quem está operando vendido e grandes liquidações de quem está operando comprado, ou seja, o preço está buscando liquidez. Isso é claramente, né, grandes players fazendo aqui realizações e, ao mesmo tempo, players também assumindo novas posições para o preço ganhar de fato uma tendência. O que isso indica de forma resumida? Que sim, nós podemos ver aqui um processo de correção do Bitcoin nesse sentido, para só depois vermos um processo de alta. Então é por isso que na semana passada o BTC veio aqui nessa região, ameaçando, né, fazer o rompimento da resistência para muitos investidores se animar, e aí agora esses investidores estão sendo estopados, liquidados, já que o preço não fez o rompimento da resistência. No momento que esses investidores começarem a apostar em um movimento de queda, o Bitcoin vai voltar a subir e novamente liquidar, e isso traz a sinalização para a gente que essa é uma correção de oportunidade, uma correção de continuação do movimento de alta que pode acontecer nas próximas semanas. Porém, antes disso, a tendência é que o preço faça essa correção e pode levar o Bitcoin perto desses suportes mencionados na análise de hoje. Então agora vamos entender como fica cada carteira da Criptomaníacos levando essas possibilidades em consideração. Então agora vamos falar da carteira Hodl. Criptomaníacos, a carteira Hodl segue posicionada em Bitcoin e Ethereum e aguardando por oportunidade para entrar em altcoins. Primeiro, vamos falar aqui sobre o gráfico da dominância para falar sobre o momento de entrar em altcoins. Então, eu vou ampliar esse gráfico aqui e nas últimas edições nós mencionamos que com uma confirmação de rompimento de 50,84, nós iríamos entrar em altcoins. Porém, observe que no meio desse caminho, a média de 9 períodos subiu e a dominância ainda segue em uma tendência de alta. Então, nós vamos fazer um ajuste dessa região e nós só vamos adicionar altcoins agora quando e se a dominância perder a média de 9 períodos. Por que disso? Porque nós queremos entrar em altcoins no momento que a dominância estivesse caindo consideravelmente até as suas médias. Porém, como as suas médias subiram, esse suporte ficou mais próximo da dominância. E agora, por exemplo, seria extremamente arriscado colocarmos altcoins na carteira, já que a dominância encontrou esse suporte e ela poderia voltar a subir e até fazer o rompimento do 52,08, o que iria nos prejudicar. Então, para manter um viés mais conservador dessa carteira, vamos aguardar então agora por uma confirmação de rompimento de 49,75% de dominância para adicionar altcoins, que são essas que estão do lado direito. Observem que nessa primeira semana de baixa da dominância, sem perder a tendência de alta, já vimos algumas moedas começando rompimentos, né, de regiões de resistência, brigando para reverter tendência, no caso Link, Matic, mesmo cenário, né? A gente pode traçar aqui uma linha de tendência de baixa, que ainda fica visível em Matic. Outra moeda que nós estamos monitorando para adicionar na carteira Hodl, né? É a ADA e uma outra opção também é a XMR. Todas elas no par BTC, ou seja, trocaríamos BTC por essas altcoins. Daí observe que enquanto a dominância está indo testar o suporte, né, desse nível, essas altcoins estão indo testar a resistência, mostrando aí para a gente de forma bem clara essa correlação inversamente proporcional entre a dominância e as moedas no par BTC. Então, não queremos comprar essas moedas nas regiões de resistência, queremos comprar essas moedas com elas revertendo de fato a tendência, para que elas busquem esse topo anterior, por exemplo, o Matic, que teria potencial alvo entre 30% até 134%, Link, que poderia também lá nos próximos objetivos, né, entre 50% e até 83% de alta. Então, para isso, nós precisamos aguardar agora por uma confirmação de rompimento da dominância desse ponto de suporte. Voltando a falar, então, sobre a posição em BTC
e Ethereum agora. Nós seguimos posicionados em Bitcoin e Ethereum. Lembrando que toda segunda-feira nós atualizamos na plataforma o relatório de compra e venda, dependendo da posição que nós estamos. Então, como nós estamos comprados, o relatório de venda foi atualizado, subindo o nosso stop, ou seja, nós garantimos um pouco mais de lucro, não só no BTC, como na Ethereum, já que o Bitcoin está prestes a iniciar um processo de correção mais acentuado, que pode levar o BTC até o nosso nível de postura defensiva. Então, reforço que observem que da última semana para cá, né, o Bitcoin saiu lá do topo e veio testar o nível dos 29.760 dólares, que é o nosso ponto aqui de atenção, né, um ponto de suporte da lateralização da nossa análise, que nós mencionamos o seguinte, inclusive, que enquanto o Bitcoin estiver mantendo esse nível, tudo certo, o Bitcoin está na lateralização, inclusive para você que está querendo fazer o seu rebalançamento, que esse é um bom momento. Mas se o Bitcoin não segurar aquilo, Tonicos, o que esperamos para a carteira HODL é uma queda do BTC, e aí com isso a tendência é que o Bitcoin chegue perto, se aproxime do nosso nível de postura defensiva, não necessariamente a postura defensiva vai ser ativada, vai depender muito da reação, né, desse movimento, mas isso vai colocar a gente próximo daquele período, né, chatinho de lateralização, onde o preço pode ficar rompendo e desrompendo a postura defensiva. Não que isso vai acontecer nessa semana, mas esperamos agora por uma aproximação do preço da nossa postura defensiva, e isso tende a se intensificar se o Bitcoin não segurar nesse nível de suporte dos 29.700. O lado positivo de tudo isso é que nós estamos no lucro, e mesmo com o Bitcoin atingindo a nossa postura defensiva, vamos ter um stop gain, né? Ou seja, vamos realizar lucro com isso acontecendo. Então não deixem de conferir o relatório de compra e venda lá na plataforma, já está disponível para você que é assinante da carteira, para você que não faz a sua automatização, que segue a carteira de forma manual, para você estar ciente dos novos níveis de postura defensiva. Agora, você que está automatizado, não precisa se preocupar que as ordens já estão configuradas, pensando que se isso acontecer, se a postura defensiva for ativada, nós vamos executar para vocês em um tempo hábil. Agora eu quero falar com você que chegou por agora na carteira Rolo ou estava já na carteira e estava um pouco indeciso se deveria ou não fazer o seu rebalançamento. Pessoal, esse é um momento bastante estratégico para fazer o rebalançamento, afinal, o Bitcoin está nessa lateralização, já tem aí mais de 25 dias, são 26 dias, e agora ele está mais perto do fundo da lateralização do que do topo. Então isso já coloca você numa posição muito interessante para fazer o seu rebalançamento. Além disso, se o Bitcoin for ativar a nossa postura defensiva, a gente está falando de uma queda aí de 5,5% aproximadamente, o que não vai fazer grande diferença para você no longo prazo. Então você tem pouco risco nesse momento de fazer o seu rebalançamento se a postura defensiva for acionada. Agora, como nós estávamos antes, vendo o preço lá em cima, perto do topo, isso já deixava você numa situação mais sensível de uma queda superior a 11%. Então, esse é um momento estratégico para fazer o seu rebalançamento, mas se você ainda acha mais interessante aguardar, você pode fazer um rebalançamento parcial agora, comprar um pouco da nossa exposição da carteira e aguardar para recomprar o mais perto possível aqui da postura defensiva. Essa é uma das possibilidades, tá? Então fica aí essa orientação para você que chegou por agora na carteira. Então, criptomaníacos, que de forma resumida esperamos não só para o BTC, mas também para Ethereum, é uma aproximação desses ativos da nossa postura defensiva, especialmente se o Bitcoin não sustentar esse suporte que ele está testando nesse exato momento, já que isso pode trazer um processo de correção mais acentuado. Agora vamos falar da carteira Altfactor. Carteira Altfactor, Criptonicos, tivemos pouca mudança da última semana para cá. Lembrando que você já consegue conferir lá no histórico de recomendações o resultado da última semana. A carteira Altfactor fez apenas uma substituição de ativo, uma troca de ativo, que foi a saída de ADA e a entrada de Aptos. A ADA saiu da carteira por ter feito uma forte rejeição na semana passada do nível de resistência do 0,37 centavos de dólares. E aí, por isso, inserimos um ativo que estava num fator momento condizente com o da ADA, porém com uma
relação risco-retorno mais interessante e uma formação de fundo, né, mais interessante e uma tendência de alta também bem mais clara que a ADA. Então, o que esperamos agora para a carteira Alt Factor? Bom, se o Bitcoin não segurar no nível de suporte, a carteira Alt Factor também vai se aproximar do nosso nível de postura defensiva, ou seja, podemos ter uma semana de baixa para a carteira com o preço do Bitcoin se aproximando do nosso nível de postura defensiva de curto prazo, que é a linha vermelha no gráfico, e isso pode fazer com que a gente saia das altcoins e fique posicionado apenas no Bitcoin e em dólar. Agora vamos falar da carteira Alt Season. Carteira Alt Season, esperamos por poucas mudanças, nós estamos posicionados nessas altcoins aqui do lado direito do gráfico, e você pode conferir a nossa exposição e o quanto nós estamos expostos a essas altcoins na vitrine da carteira, na seção Minha Carteira. Já está atualizado lá as nossas exposições nas altcoins. Então, nós estamos comprados nesses ativos e essa semana esperamos por um processo de correção desses ativos para a continuação do movimento de alta. Então, Matic, na última semana, fez esse forte movimento, agora volta a retestar o nível próximo do nosso preço médio. EVE também fazendo um processo de correção depois dessa tendência de alta. Uni, mesmo cenário. AVAX, BNB, segue trabalhando ainda na região de compra fracionada, Árbitro também iniciando um processo de correção, OP, e na última semana nós entramos em STX, tá? STX, que nós pretendemos carregar aí também para um position trade por algumas semanas. Então, basicamente, criptomaníacos, carteira Alt Season agora segue posicionado nas altcoins, aguardando por a finalização desse processo de correção que nós podemos ver essa semana, visando a continuação do movimento de alta. Vale ressaltar que a carteira Alt Season ela está posicionada nas altcoins, visando um movimento de alta de longo prazo. Por isso, nós compramos essas altcoins dentro de um contexto de baixa, tá? E agora nós estamos vendo essas altcoins passando pelos nossos preços médios, né? Boa parte das altcoins que nós estamos posicionados já ultrapassaram o nosso preço médio. Na verdade, só a BNB que não. E agora eles estão fazendo um processo de correção desse movimento que levou a essa alta de mercado e esse contexto positivo. Então é natural agora essa correção para a formação de um fundo ascendente, de uma estrutura de alta mais forte, visando a continuação. E é por isso que, mesmo com essa alta da última semana, nós não realizamos essas operações. E mesmo com essa correção, não vamos desfazer de nossas posições, já que essa é uma correção visando a continuação do movimento de alta de médio prazo que o mercado vem fazendo. As altcoins estão caminhando para níveis, para tentar rompimento de região de resistência, para sair de uma tendência de baixa de médio prazo, assim como o Bitcoin já saiu de uma tendência de baixa de médio prazo. Então o BTC ele ainda está dentro de um bear market, dentro de uma tendência de baixa de longo prazo, mas ele já reverteu tendência no curto e no médio, diferente das altcoins que ainda não reverteram tendência de baixa de médio prazo. Então, queremos ficar posicionados nesses ativos até que eles revertam tendência para um contexto mais positivo ainda da carteira. Então, criptomaníacos, essa foi a nossa análise semanal das carteiras de longo prazo. Vale ressaltar que caso o Bitcoin não segure no suporte mencionado e não consiga se consolidar acima dos 30 mil dólares, conforme nós mencionamos, esperamos por uma correção de mercado mais acentuada, o que vai levar o preço dos ativos a uma desvalorização. Estamos cientes disso e vocês também podem ficar tranquilos com isso. E para as carteiras que assumem posturas defensivas, nós podemos ver essas regiões sendo testadas. Então, você que faz as suas operações seguindo a nossa estratégia de forma manual, muita atenção aí. Sugiro que vocês façam a sua automatização para que vocês estejam aí mais protegidos dessa volatilidade de mercado que podemos ver. Então, muita atenção nessa semana, que pode ser uma semana dominada pela correção. Qualquer dúvida sobre essa análise, estamos sempre à disposição no nosso suporte. Vejo vocês em uma próxima edição da análise semanal das carteiras de longo prazo.